pessoal de esquerda, eles chamam eles deram apelido ao pessoal de direita de gado no tempo de Bolsonaro. Eles falavam que tudo que aquele presidente falar e mandar, as pessoas fazem. Então eles são os gados, são mandados. Eles não têm ideia própria, eles não têm a livre iniciativa, mas eles são como gado que é um rebanho comandado. Aonde colocar ele, para onde mandar, o que mandar eles fazem. O pessoal de direita é chamado de gado, né? Mas será que é o pessoal de direita que é chamado de gado? Será que são eles que realmente são o gado, né? Porque quando a gente se junta no mesmo ideal, é porque quando a gente se junta para se manifestar, para apoiar uma pauta da direita, para apoiar uma proposta, um programa, para apoiar um candidato que está entrando para colocar em prática a ideologia de direita, as pautas de direita, a gente apoia porque finalmente apareceu alguém que representou o que a gente esperava, que representou os nossos ideais, que vem para trazer aquilo que a gente quer para o nosso país. Porque a gente já está cansado de muito tempo da mesma ideia, das pessoas, de uma falsa oposição, de uma falsa alternativa, porque a gente sempre teve a mesma forma de governar, né? E essa forma de governar da velha política, dos velhos políticos, elas não trouxeram bom resultado. Já são muitos anos. Então agora a gente está vendo a verdadeira direita funcionando no nosso país, nascendo e crescendo cada vez mais. Desde 2018 para cá, que ela está cada vez mais forte, essa direita, e eu acho que os caras de esquerda devem ficar loucos, né? Eles veem quem é que realmente é gado, porque gado não seria aqueles que se juntam em grupos, né? E quem é que é mais alinhado em aceitar aquelas bandeiras que são levantadas, aquelas narrativas, aquelas pautas, onde dizem que, onde a ideia já vem pronta, vem uma cartilha para as pessoas se disciplinar, as pessoas serem disciplinadas por aquelas cartilhas, ser orientadas, e as pessoas têm que seguir aquelas cartilhas, como, por exemplo, a ideologia de gênero, por exemplo, o feminismo, tudo isso é mais alinhado com a esquerda. Então, quem é que é realmente gado, né? Quem é que anda em bando ou em grupo? Porque tem o grupo dos sem terra, estão alinhados com eles, são grupos ali que estão que obedecem tudo que os seus líderes falam, eles que estão mais agrupados. A gente vai, mas vai de forma individual, usufruindo de cada um de sua própria liberdade. Cada indivíduo, né, da direita, a gente se reúne, a gente se junta, né, a gente converge para o mesmo ponto, mas espontaneamente a gente vai de acordo com a nossa própria vontade, tomando a nossa própria decisão, cada um de forma individual. E aí, como a gente está alinhado com os mesmos ideais, a gente acaba se juntando e se tornando essa direita forte que eles estão vendo agora. Mas a gente não é gado, porque a gente tem liberdade. Então, a gente segue os ideais, a gente segue as políticas, a gente apoia as políticas. Quem estiver defendendo aquelas políticas que a gente apoia, automaticamente a gente vai apoiar como candidato, como defensor e como colocador em prática daquelas ideias. Então, eu acho que não, a gente não é gado. Quem é da direita não é gado, né? A gente não fica parado, não quer ficar parado no mesmo lugar, comendo capim, comendo ração, né? A gente quer mudar, a gente quer passar a ter algo melhor, a ter independência, a ter condições de gerar resultado na nossa própria vida, de, através do nosso esforço, né? Usando, através da meritocracia, a gente conseguir se desenvolver, a gente conseguir melhorar, se capacitar. A gente quer ter resultado, a gente quer ser diferente, a gente quer mudar e crescer e sair, né, da dependência do governo. A gente não quer ficar a vida toda sendo governado, sendo orientado pelo governo, sendo sustentado por um governo, porque é o governo que sustenta, mas ele também quer mandar na vida das pessoas, ele quer ordenar, ele quer regular tudo, ele quer um governo que supre as necessidades daqueles dependentes. Aqueles dependentes ali do governo estão como escravos do governo, porque tudo que o governo determinar, eles têm que seguir, porque se eles não seguir,
eles vão perder aquele benefício. E a gente não quer isso, a gente quer a liberdade. Então, quem quer a liberdade não deve ser considerado gado. Porque quem mais quer a liberdade, quem mais anda sozinho é o pessoal da direita. O apoiador da esquerda, ele segue mais princípios que já estão pré-destinados, pré-orientados ali. Ele segue pautas que já estão agrupados, programas que já estão agrupados, propostas que já estão agrupadas ali, cartilhas que já vêm pronta para ele seguir à risca. Então a gente não se junta, por exemplo, o pessoal da direita, a gente não se junta para fazer uma manifestação porque para ganhar pão com mortandela, para ter um benefício disso, para ter aquilo, mas não, a gente está indo se manifestando porque a gente está buscando liberdade quando a gente vê que ela não existe, quando a gente vê que alguém está descumprindo a Constituição e tá agindo fora da lei dentro do governo, então a gente vai se manifestar para lutar contra, para fazer com que essas pessoas mudem e realmente trate o governo como deve ser tratado, para que assim ele beneficie toda a população. A gente se junta para colocar em prática aquelas bandeiras, aquelas pautas que a gente quer e acredita que elas podem trazer resultado para o nosso país. A gente se junta porque a gente acredita naqueles ideais que nos juntou, né, que fez a gente convergir para o mesmo ponto. E a gente acredita que eles vão levar o nosso país para um lugar melhor, né, para trazer resultado para todo mundo. Então a gente está, na verdade, construindo junto. A gente não está querendo um benefício em troca, a gente está plantando, a gente está construindo, fazendo a política junto, porque o apoiador de direita ele entende que ele tem que fazer a política junto com as pessoas que estão eleitas lá. A gente tem que estar junto dos nossos representantes e ver eles como alguém com quem a gente tem que ter relação durante os 4 anos, durante o mandato, né, daqueles candidatos que a gente colocou lá. E se não foi a gente que colocou, a gente tem que acompanhar mesmo assim. A política tem que ser participativa, transparente, para que a gente possa participar e ajudar a governar o nosso país, através das manifestações, através do comentário, através de troca de informações, através de conversa, de bate-papo entre amigos. Né? A gente está fazendo política. Quem faz política não é só quem está lá eleito, é todos os cidadãos e durante os 4 anos. Que é para a gente saber se a gente votou certo, né? Se a gente, durante os 4 anos, mesmo como oposição, a gente ali combatendo aquelas pautas que a gente não quer para o nosso país, ou dando sugestões e tentando colocar em prática através do Poder Legislativo os nossos ideais, né, apresentando, a gente está fazendo a política. Então, voltando, a gente não é esse gado que a esquerda, que o pessoal da esquerda fala que o pessoal de direita é. Porque quem falou isso foi os marxistas, né? Foram o pessoal que queria colocar em prática o socialismo pelo mundo afora, né? Bolivarianismo, todas essas pessoas aí que querem trazer o socialismo para os países e que no início dessas ideias teve alguém que falou que a gente vai colocar o idiota útil na linha de frente para a gente ganhar, para a gente dominar todo esse território, para a gente conseguir colocar em prática o socialismo. E quem é o idiota útil que eles falam? É aquele que apoia todas as ideias que são trazidas, todas as cartilhas que são trazidas, sem, sem contextualizar, sem questionar. Então, esses que são gado, esses que são doutrinados, esses que entram em bando, que se juntam em feixes, que aceitam as ideias que já vêm prontas, esses, esses que são, na verdade, pode ser chamado de gado, porque eles são mais manipulados facilmente, são levados de um lugar para outro, então está parecendo com as ideias do Lenin lá, que falou que acuse-o do que você faz e chame-o do que você é. Então, se eles chamam de gado, quem está sendo gado são eles. Se ele nos chama, se ele chama às vezes as pessoas de fascista, é porque eles é quem estão sendo fascistas. Se eles chamam de ditador, de genocida, na verdade, se a gente for prestar atenção, quem está fazendo aquilo que eles estão acusando são eles.
Então o pessoal que não percebe isso é que é o verdadeiro gado que está indo, o rebanho todo, levado para o matador e não está percebendo. E o pior é que junto com eles, eles acabam conduzindo o nosso país de uma forma que todas as pessoas sofrem junto. Então, é necessário que as pessoas acordem politicamente, que as pessoas entendam um pouco mais sobre esses dois regimes, a diferença deles, quais são as consequências, né, do socialismo e do comunismo, né? O que eles trazem, o que eles já trouxeram de ruim para o nosso país e quais são as políticas que representam esses regimes e que foram colocadas em prática aqui no nosso país. São essas políticas que dificultam para o setor privado, que dificultam a vida do empreendedor e portanto, destrói a sustentação de um país. Porque tem que existir, para o país ser forte, tem que existir a sustentação. E ela vem se as pessoas tiverem a liberdade econômica, né? Se elas puderem usufruir da livre iniciativa, se elas puderem empreender, se elas tiverem condições, facilidade para empreender, para produzir, né? Se o setor privado tiver condições de se tornar um setor forte, o governo vai arrecadar bem e aí vai ter sustentação, vai ter mais produção, vai ter mais pessoas empreendendo, vai ter concorrência e por isso vai ter mais interdependência, um dependendo do outro, então não fica ninguém parado porque cada um produz alguma coisa para trocar com o outro. Então a interdependência, quanto mais acentuada, melhor. E as pessoas vão respeitar a meritocracia, aquele que produzir um produto melhor, que se destacar mais, que for um melhor profissional, ele vai passar a ganhar mais, seja como autônomo ou como empresa ou mesmo como empregado. Isso é a meritocracia que vai determinar o que a pessoa vai ganhar e não determinado por uma cota, por um governo, por uma lei que o governo vai estabelecer com base nisso, com base naquilo. Essa pessoa vai passar a ganhar esse benefício porque ela pertence a esse grupo ou a esse. Não. Vai ser de acordo com a meritocracia. Se a pessoa tiver qualificação para exercer aquela função, produzir aquele produto, ela vai ter o resultado correspondente a isso. Então, são essas palavras que tem que existir para o país ser forte. Meritocracia, respeito à meritocracia, né? E isso o socialismo não deixa que exista em um país. Interdependência, que é quando as pessoas todas estão produzindo alguma coisa, uma depende da outra para trocar, para vender, para negociar. Então, tem muitas pessoas, o capital de giro está circulando na mão de muitas pessoas e não concentrado na mão de poucos. E aí, através disso, vem a sustentação. A sustentação vem se existir a interdependência, se existir a concorrência, se existir a livre iniciativa, a liberdade econômica, se existir as condições asseguradas por um governo que permite um setor privado que possa respirar, que possa produzir. Então, esses são os ideais que nos fazem juntar, né? É um dos ideais que faz com que a gente siga, se agrupe e se torne numerosos, que chega a assustar. A gente se torna tão numerosa que parece uma boiada numerosa, né, que assusta os esquerdistas, pois eles falam que ali existe uma boiada, que ali existe gado, né, que tem um gado ali que faz tudo que o seu chefe manda, que tem um líder que é quem ordena tudo. Na verdade, esse líder é a nossa própria consciência, naquilo que a gente acredita, que é os ideais que eu creio, colocando em prática, vai trazer os resultados de que o nosso país precisa para crescer e trazer desenvolvimento para todas as pessoas e aumentar o índice de desenvolvimento humano da nossa nação, né, desse nosso país que é tão potente, que tem tanto potencial para crescer, mas não cresce por causa de políticas erradas que escolheram para nós ao longo de muitos anos.